podcast Cuca Fresca. O editor falou que toda vez que ele vai editar, ele quase fica surdo, porque ele esquece do meu... Opa! Estamos começando mais, então vou 2 na sequência, editor, para você ficar bem maluco aí, um pouquinho mais surdo a cada dia. Christian, aquele abraço. E mais uma vez estamos na mesa com nossos convidados e o nosso querido senhor participante que é o entrevistador. Oi, Jaime, tudo bem? Oi, Ali, tudo bem? Tudo tranquilo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas o pessoal está assistindo, mas estamos aqui mais um episódio, Cuca Fresca. Mais um episódio para deixar você reflexivo, refletido, reflexionado, reflexível. Reflexo. Trabalhando todos esses res que são bons para a gente resguardar o melhor de tudo. E a nossa convidada de hoje, ela, toda de lilás, Patrícia Curti. Olá. Boa tarde, bom dia, boa noite. A gente não sabe que horas eles assistem a gente, então a gente já verdade. comenta os 3 de uma vez só. Sim, Você boa tá bem? tarde. Eu estou. E vocês? Como estão? Hoje com mais calor do que da última vez, né? Sim, tá mais Ainda quente. bem, né? Porque eu não, Ainda bem. eu não gosto estou muito do acostumada frio, com não. esse frio aqui do Paraná ainda. Pra quem não sabe, a Patrícia é campineira, mas não vou eu, não serei eu quem vou falar sobre você. Patrícia, quem é a Patrícia na fila do pão? Explica um pouco pra galera quem é você. Ok, eu sou a Patrícia Curti, sou consultora de recursos humanos, trabalho com pessoas aí desde os meus 20 anos de idade. Já estou entregando a idade aqui, né? Não podia. Mas, enfim, sempre trabalhei com pessoas, amo trabalhar com pessoas. E o meu foco hoje é mentorear líderes. Então, eu estou há um tempo já caminhando com líderes, desenvolvendo líderes e pessoas, né, que se interessam em ter uma melhor gestão do tempo, uma melhor produtividade. Legal, mas isso é o que você faz. Quem é você? Eu sou mãe da Pietra, sou legal. esposa do Marcelo, sou uma pessoa que ama pessoas, adoro conversar, adoro estar com pessoas. E é isso. O Marcelo é coach também. Ah, é? O Marcelo Sim. é o professor Marcelo, ó. Coach, aulas de inglês. Cara, é maravilhoso. Ele vale a pena a gente trazer aqui também. Opa! Trazer um dia pra A gente só não traz os dois juntos porque, né, sabe como É verdade. Senão não podemos promover o descaso, né? A discórdia do casal. Mas me diga uma coisa, brinco de ouro da princesa ou não? A minha melhor pergunta seria, Guarani ou Ponte Preta? Porque ela é campineira, ela não é daqui. Meu Deus. Ela é de Campinas. Sim. Tem futebol na sua casa? Como é que faz? Na verdade, de Valinhos, né? É ao lado. Que é ao lado, é 20 minutos de Campinas. Ali não curto futebol, não tem um time definido. E o assim. que a Patrícia curte? Boa! Entendeu? O sobrenome dela é curte? Olha, que eu adoro ler, amo seriados, adoro o seriado Suits, já maratonei umas 3 vezes. Muito bom. Amo. Já viu Billions? Billions é na mesma já, pegada. Sim. Nossa, tem todo Sim, amo The Crown. história, né? uma mente em cima de outra mente. Sim. E o Peaky Blinders também é legal no sentido de negociação, de Sim, como, muito bom, como adoro. ganhar uma conversa. Sim. Meu, impressionante, né? Adoro The Crown, amo a cultura inglesa, brigo com o Marcelo muito por conta disso, porque ele ama a cultura americana e eu acho que os ingleses são muito melhores, mas enfim. Enfim, a gente tem uma briga que nunca vai cessar sobre isso, né? Mas... Eles também têm. Eles também têm. Sim, Lá é sim. comum isso. Os casacas vermelhas estão chegando, casacas vermelhas estão Sim, chegando. Eles também sim. têm uma briguinha ali entre eles. Sim, Guerra da sim. Secessão, sabe? Exatamente. Isso Mas mesmo. bacana, é legal porque a Patrícia é uma pessoa que ama pessoas, assim como o Fernando, pessoas. E a gente veio hoje aqui para falar justamente disso, né? O papel de um líder nessa gestão de pessoas. Que não por acaso, talvez devido ao que a pandemia trouxe para dentro das nossas mentes, ou o novo mercado de trabalho, que não é tão novo assim, né? A gente vive uma nova revolução no mercado de trabalho, a gente teve algumas ao longo da história. E talvez olhar para dentro, olhar para as pessoas seja a nova barreira do milênio, né? A nova fronteira. Há sinais atrás de mim? Há sinais? Não, o pessoal tá dando sinal lá, mas a gente já descobriu o que é. Tá já. pra frente. Faltou só um posicionamento. Ah, tá. É, Eu tô de costas para a diretoria, então. É que eles estão fazendo um sinal Os pra mim. diretores do programa começam a fazer sinais, aí eu fico vendido. Sim. Mas então essa seria a nossa grande sacada de hoje para trazer a Patrícia aqui, que é justamente para falar sobre pessoas, falar sobre liderança, falar sobre o papel do líder no cuidado, principalmente com a cabeça dos gestores de uma empresa. Paty, queria já de cara lhe mandar para você aqui o que é ser um líder, qual é a tua visão. Eu acho que o Jaime também tem
provavelmente deve ter quase 4 horas para explicar essa pergunta. Nossa, mas eu queria que sim. vocês falassem para mim o que é ser um líder na visão de vocês. Você já como gestor de uma empresa, de gente, e Patrícia focada em pessoas, em gente. O que é ser um líder? Vai lá, Patrícia. Pode responder? Pode. Bom, para mim, ser líder é ser um guia. É estar na frente, é remover obstáculos, né? Então, eu entendo que um líder, ele remove os obstáculos, ele facilita o trabalho, né? Para que as pessoas possam colocar ali o seu talento, as suas habilidades e a gente conseguir conquistar um resultado. Então, o líder, ele é esse guia, esse facilitador. E ele precisa gostar de pessoas, né? Um líder precisa gostar de pessoas. Não tem como, né? Por trás de toda a gestão tem que ter um grande líder, né? Forte, porque o início da operação, o início da construção de uma ideia, de um conceito, de um modelo, ele parte por uma liderança. Então não adianta a gente ter gestores maravilhosos, né? Gestores financeiros, econômicos, contábeis, ou gestores de pessoas, mas sem ter um líder que vai pelo menos ditar um caminho. Acho que essa é a grande sacada, né? O próprio papel da Paty, dentro da EUCARD, foi vindo com base em uma ação de liderança. Isso mesmo. Né? A Paty veio para fazer um trabalho de coach, liderança, com os líderes, que na ocasião lá são os PMs. E isso acabou envolvendo muito mais, né, Paty, do que só a cabeça dos líderes, né? Hoje você praticamente trabalha com todos, né, da empresa. Sim, trabalho com todos. Tive essa oportunidade, essa grata oportunidade, né, que está na frente aí da Escola de Pessoas da EUCARD, que é uma empresa super disruptiva, super moderna. Tenho amado a cultura da EUCARD, muito, muito bom. E esse olhar, né, para pessoas que a liderança tem, né? Então, se o Jaime, se você, né, Alexandre, não tivesse esse olhar para pessoas, dificilmente teria esse trabalho com líderes. Então, a gente entende que os líderes precisam ser cuidados. Quando os líderes são cuidados, os times também são cuidados, né? E Por aí, consequência, né? Consequência, isso mesmo. É legal que no meu histórico, digamos assim, a primeira vez que eu ouvi falar em liderança, uma coisa nesse sentido, foi na época da Copa de 98, quando o técnico, não lembro quem era o técnico agora, o Zagallo, óbvio. Zagallo. E ele falava, não, porque o Ronaldo é o líder. E depois, quando foi campeão com o Felipão, era o Ganso líder, que puxava a fita e tudo mais. Então, para mim, está muito claro na minha cabeça, a minha história, assim, como ser humano, como profissional, ouvi falar em liderança nessa época. Antes disso era tudo chefe, porque o chefe. Isso. E eu vejo muito, de lá para cá, ficou muito mais presente, né, esse papo, né, de entender líder, cultura, né? E de entender líder. Sim. Vocês conseguem identificar em que momento na carreira de vocês deu esse sparks, né, essa fagulha, desse insight, falou, pô, vamos tratar de forma diferente, vamos chamar de forma diferente? Quer um outro exemplo? Funcionário e colaborador. Também, em algum momento na minha carreira, me ensinaram, né, a chamar diferente. E não é só o nome, não, né? Tem toda uma coisa por trás. Sentido. O chefe está na tribo e o líder está dentro da empresa. O que motivou vocês? Vocês lembram, assim, na carreira de vocês? Putz, eu lembro que foi uma época X, aconteceu isso. Eu não lembro de algo tão específico, mas eu me lembro de ter tido excelentes líderes comigo. E eu me lembro de olhar para eles e falar assim, poxa, eu quero ser assim. Então, eu sempre me apaixonei pela liderança por isso. Eu tive líderes que sempre foram modelos. Tive líderes ruins também, mas eu acho que eu aprendi muito também, com líderes bons e líderes ruins. A gente aprende sempre, né? Eu acho que é muito importante a gente ter esse olhar de coração ensinável, né? Eu aprendi isso com um líder também. Olha, você tem que aprender tudo e com todos. Então, um líder ruim, que na verdade é um chefe, né? A gente fala assim, existe o chefe e o líder. O que é um chefe? O chefe, ele manda, e você faz porque é obrigado a fazer. Você não quer seguir. E a liderança, ela é uma jornada. Você está pegando a pessoa e levando ela para algum lugar. E eu preciso querer ir com você. Se eu não quiser, como você vai me levar amarrada? Arrastada? Fica mais difícil para você e para mim. Agora, quando eu olho e falo assim, poxa, é isso. Eu quero ser assim, eu quero ir para lá, como com o Ali, eu quero ir para lá com o Jair. Fica fácil, então, tá vendo? É uma jornada com influência. Então, acho que a diferença maior do chefe e do líder é isso. E eu tive líderes influentes, tive chefes também, mas os líderes influentes me marcaram muito mais. E aí eu pensava, nossa, eu quero ser assim e eu quero ensinar as pessoas a serem assim.
E é isso que me motiva. Eu sempre falo para os PMs também, falo, olha, gente, quando passam por mim, assim, eu ensino a ser líderes humanos, líderes que olham para pessoas, né? Nada de chefe aqui dentro, não existe, não. O bacana é assim, né? Eu tive a oportunidade de... comecei sendo um colaborador, né? Sendo um funcionário de uma empresa. Quando eu tive a oportunidade de empreender, né? Eu adoro empreender, e pude abrir meu próprio negócio, eu saí daquela expectativa de ser um colaborador para virar um empresário, virar um empreendedor. Chegou em um determinado momento onde sozinho eu já não conseguia mais não conseguia mais resolver. Então daí eu tive a oportunidade de ser um chefe. Naquela ocasião, isso em 2004, mais ou menos, eu tive a oportunidade de ser um chefe. Por quê? Porque a empresa já tinha um determinado porte, né? A primeira empresa que eu abri já tinha um determinado porte e que eu sozinho já não conseguia mais trazer receita, trazer resultado. Então, naquela ocasião, durante uns 2 anos, mais ou menos, eu fui chefe. O que era ser chefe naquela ocasião? Era contratar uma pessoa, dizer para ela o que ela precisava fazer e exigir dela a entrega daquele resultado. Tá? E isso durou 1 ano e meio só. Não deu mais certo. Por quê? Porque a empresa começou a crescer de um jeito. Eu já tinha em torno de 12 colaboradores, né? Naquela ocasião eram 12 funcionários, né? Que eram apenas pessoas que tinham um resultado a entregar, não participavam da decisão, nem nada. E começou a ficar difícil. Por quê? Porque para qualquer líder, né? Daí agora eu trago uma correlação a líder. Para qualquer líder é difícil você liderar um grupo de 12 pessoas, Sim. né? O chefe acaba validando se aquela pessoa fez direitinho ou não. Então era muito difícil ser um chefe e os resultados não vinham. Então quando eu entendi que eu precisava engajar as pessoas a elas fazerem parte do processo como um todo, eu também comecei a ressignificar o papel de liderança, né? Entendi que não tinha mais espaço para ter um chefe, né? Ter um patrão, e sim um líder, que ao invés de definir o que o time, o que a pessoa ia fazer, era criar relacionamento onde as pessoas ajudavam a decidir o que precisava ser feito. Né? E como precisava ser feito. Então, a partir daquele momento, isso lá em 2006, eu comecei a realmente assumir papel de liderança. Né? E até hoje, eu tenho alguns conceitos básicos, né, sobre o que é um líder, e eu sigo até hoje. Então, algumas regrinhas internas, como número de pessoas, né? Pessoas envolvidas, atividades correlacionadas às pessoas. Isso eu trago até hoje. Né? Então, hoje, o líder, realmente, na essência que nós seguimos hoje, na minha percepção, é a melhor tipo de liderança. É aquela que ela não está dentro da operação, ela de certa forma ela olha a operação como um todo, né? Ela consegue olhar o que está acontecendo em cada uma das atividades daquele time e ela consegue ser um ponto de apoio para essas pessoas. E todas as pessoas têm que auxiliar os seus resultados, né? Auxiliar em busca dos seus indicadores e seus resultados. Você falou um negócio legal aqui, Jaime. Você falou tipo de liderança. Aí eu já imediatamente lancei no Google, porque eu sei que existem alguns tipos pré-definidos, né? Então, de cara, ele me lançou 7 aqui. Liderança autocrática, que é o chefe. Liderança democrática, liberal, com base no coaching, com base no situacional. Liderança técnica, liderança carismática e assim por diante. Eu conheço também os apelidos, né? Liderar por medo, liderar por paixão. Exemplo, né? Liderar por exemplo, liderar por sedução. Tem até um livro que chama O Poder da Sedução, que ele fala de alguns tipos de líder. Ele fala de Bonaparte, ele fala da Cleópatra e assim por diante. Guglielmo, que era o Valentino. Como é que vocês vislumbram ou visualizam isso? Eu sou um líder tipo X. Ou eu acho que é melhor para minha empresa um líder tipo Y. O Jaime deixou bem claro que hoje o que a gente vem estabelecendo, para ele parece ser o melhor. Sim. Parece ser o melhor para isso, né? Como é que vocês visualizam isso? Putz, nessa função precisa de um líder não sei o quê. Nessa função precisa de um líder não sei o que lá. Como é que se encaixa isso? Tem formato? Tem padrão?
é um projeto com começo, meio e fim? Sim, olha só, a minha visão, né, sobre isso. Sim, existem muitos tipos de líderes, mas eu entendo que também existem muitos perfis de pessoas. Então, o líder ele vai precisar se encaixar ali, né, em relação ao perfil da pessoa. Como que essa pessoa precisa ser liderada? Então, o líder, quando ele aceita ser líder, ele desiste de pensar só nele mesmo, né? Mesmo. Ele não pode mais pensar, não é o que eu quero, não é o jeito que eu gosto, né? É o jeito que a empresa precisa, é o bem comum ali, né? Então, por exemplo, ele tem que extrair o melhor de cada um. Então, qual que é o perfil do Alexandre? Como o Alexandre precisa ser liderado? Qual que é o perfil da Patrícia? Como ela precisa ser liderada? Como que é o perfil do Jair? Então, eu preciso estar me encaixando ali. Eu gosto de trabalhar com dois tipos de líderes, assim, eu falo que são os executores, né? E são os líderes relacionais. E os dois líderes, não tem certo e errado, são perfis. Então, o executor, o que ele vai fazer? Ele está focado na tarefa. Então, ele vai, aquela pessoa que vai, ele põe, né, e sai correndo, faz a curva, o povo está lá na caçamba do caminhão, ele faz a curva, o povo cai, aí ele está lá e ele lembra que o povo caiu, ele volta para buscar as pessoas. Ele é rápido, ele é muito rápido, ele é focado e ele vai. O líder relacional, ele é voltado para pessoas. Às vezes, né, é o desafio. Aí, às vezes ele deixa a tarefa porque ele quer ir lá buscar as pessoas. Ele fala, não, vem cá. Né? Vem cá, tá demorando, não, mas espera. Tá certo e tá errado, não tem certo e errado, vai depender do momento ali. Então, o desafio do líder relacional é trabalhar um pouco a entrega da tarefa, ele vai precisar trabalhar a execução. E do líder executor, ele vai precisar trabalhar o relacionamento. Então, são desafios diferentes, mas que a gente precisa deixar equilibrado na balança, né? Eu gosto de olhar por esse perfil. Essa questão do medo, né, como você falou, liderar pelo... Eu não concordo com esse tipo de liderança. Eu acho que quando a pessoa tem medo de você, você não vai conseguir extrair o melhor dela. Ela sempre vai ficar, né, retraída. Então, eu entendo que o melhor é a influência. A gente influenciar, se você compra a minha causa, se você entende para onde eu estou indo, você vai querer ir comigo. Se não fizer sentido para você, você não vai. Né? Mas se você achar que faz, eu vou tentar tirar o melhor de você. Então, eu acredito que é por aí. Não, tá certo. Praticamente, né, cada um desses modelos são rótulos, né? Sim. Porque a gente adora rotular situações, rótulo, né? Tudo é rótulo, né? Então, eu concordo contigo. Existem diversos tipos de liderança, mas cada um desses nada mais é do que um rótulo, né? Que a gente acaba caracterizando aí cada um dos líderes de uma forma diferente. No meu ponto de vista, o líder, ele é um grande camaleão. É verdade. Ele consegue, tem que ser, né? Ele consegue circular em todos esses modelos de liderança, independente da situação, né? Independente do líder, independente do tipo de liderança, mas ele consegue ser um pouco de todos e nenhum ao mesmo tempo. O Bruce Lee já dizia, né? Você tem que ser como a água. Você pega a água, bota num copo cheio de pedra, a água continua água, ela se adapta. Você bota num copo vazio, ela ganha o formato do copo. Ela continua sendo água, mas ela se molda, né? Isso mesmo. Tem uma frase que eu vi no Instagram esses dias, essa semana, de uma entrevista num podcast também, e o cara falava assim, você, gestor, tem que cuidar com o empresário que costuma sequestrar a empresa. Aí o que é isso? É o cara que fala assim, não... Aí ele dá no vídeo o exemplo de CRM. Não, eu tenho um baita de um vendedor, mas ele não mexe no CRM, ele não preenche o CRM. Mas é um baita vendedor. Então, ele sequestra a empresa dizendo assim, não, você quer que eu fique no teu time? Você quer que eu continue vendendo, tenha uns ótimos resultados? Eu não vou fazer isso aqui que vocês estão me pedindo, que é o CRM e tal. E o consultor, ele fala na entrevista, você tem que mandar esse cara embora. Por quê? Porque ele está sequestrando a empresa. Vocês conseguem ver o papel do líder nesse ponto? De, pera lá, não vamos mandar embora, mas também não vamos ser refém dele. Qual seria o papel do líder nesse momento, por exemplo? Eu entendo assim, a gente precisa ter um olhar bem estratégico para isso, né? Porque eu preciso entender o quanto que essa pessoa me atrapalha, quanto que ela pesa em relação aos meus resultados. Eu não posso ter uma pessoa certa no lugar errado, né? E não posso ter uma pessoa errada no lugar certo. Essa frase tá batendo batendo, né? Em várias áreas. Essa frasezinha aí tá batendo. Sério? Já ouvi falar umas 4 vezes essa frase sua aí. Porque, o que é isso, né? A pessoa certa no lugar errado é a pessoa que ela tem os valores da empresa, mas ela não está conseguindo colocar as habilidades dela em prática. Ela está no lugar errado, então ela não trabalha com as forças. Então, tudo é difícil para ela. Então, isso vai causando uma desmotivação. O líder precisa perceber isso. E ele precisa ver o que ele vai fazer. Tem outro lugar para essa pessoa? Se tiver, ótimo. Eu vou fazer um job rotation ali. Não tem?
Não tenho o que fazer. Unfortunately, you have Eu to preciso go. dispensar essa pessoa. E às vezes a gente acha assim, nossa, coitada, mas essa pessoa, todo mundo gosta dela, ela é ótima, a equipe gosta, ela é a pessoa certa, tá vendo? Ela tem os valores. Mas e aí? Se eu dispenso essa pessoa, ela vai ser muito mais feliz, ela vai conseguir, é que nem um passarinho que tá dentro da gaiola, ela vai voar e vai conseguir entrar num lugar onde ela vai colocar as forças dela em ação, né? Eu não posso me dar o luxo de ficar com uma pessoa só porque eu gosto dela. Eu preciso olhar para o bem comum. E aí a pessoa errada no lugar certo, aí entra esse caso que você está falando. A pessoa, ela tá no lugar certo, ó. Então ela tá usando das habilidades, das forças dela, ela produz. Mas qual que é o problema dela? Ela tem comportamento, né, ou atitudes fora dos valores da empresa. E aí o líder é muito resistente nesse momento, porque ele fala assim, mas é meu resultado, como que eu vou fazer? Eu não posso dispensar essa pessoa, ela me entrega. Eu vou... Só que é bem assim, só que o problema é, a longo prazo, essa pessoa vai destruir o seu trabalho. A longo prazo, essa pessoa quebra uma empresa. O cara fala no vídeo assim, se você já comprovou que o teu melhor processo é ter um CRM, esse cara tá sequestrando a tua empresa. Exatamente, eu concordo com ele. Não, e sabe o que acontece? Assim, né? E isso não pode ser confundido. Toda companhia, toda empresa, todo setor, toda área, existem as suas regras. Então, o líder, ele não é o cara que tem a autonomia de trocar uma regra. Ele não pode chegar no Estado e falar assim, olha, Estado, a partir de agora eu não vou pagar esse imposto aqui. Quem dera, né? Ou, olha, eu vou comprar esse produto e eu vou pagar com ouro, né? Vou pagar com outro produto, vou fazer uma troca. Não, existem regras. E o líder, ele é o primeiro a exigir que as regras sejam cumpridas. Exatamente. Então, por exemplo, toda essa questão de CRM, processo, gestão, código de ética, políticas da empresa, políticas de ambiente, elas são regras definidas, na maioria das vezes, por um consenso, né? Dentro da EUCARD nós temos como definir essas regras, né? E ela não é definida por um chefe, né? Ela é definida por uma liderança, por pessoas que estão à frente de lideranças. Então ela não olha apenas um viés, nem só de resultado, nem só de pessoas, nem só de indicadores, ela olha um todo, né? Principalmente olhando pessoas, porque é o que a gente mais acredita em pessoas. E essas regras, elas têm que ser seguidas pelo líder, que é a primeira pessoa a vestir, né, o papel. E ela tem que ser exigida o seu cumprimento. Então, acho que a grande sacada é assim, ok, eu sou líder? Sou. Quais são as regras do jogo? Né? O que eu preciso, o que são entregáveis? O que eu preciso cumprir? Então, a primeira regra é seguir a regra do jogo. Concordo. A segunda regra é melhorar os resultados seguindo a regra do jogo. Eu acho que essa é a grande sacada. É isso mesmo. E o líder que compreende isso, que entende que existe uma regra do jogo, ela precisa ser seguida. E a segunda regra, que é buscar os resultados, ele é o que entrega os melhores resultados. E só fazendo um adendo aqui na minha fala, a pessoa não vai também saindo dispensando a pessoa do nada, né? Ela vai precisar dar um feedback. Eu quero deixar isso bem claro, porque o líder precisa dar um feedback, porque às vezes ele resgata a pessoa, né? Então ele vai falar, olha, você não está cumprindo a regra aqui, preciso que você cumpra. A gente precisa sempre lembrar que as pessoas precisam lidar com a verdade. As pessoas gostam da verdade e querem a verdade. E às vezes o líder, ele é um pouco resistente em falar a verdade. Ai, o que vai pensar? O que ele vai achar? Como que vai ser? O latino, ele é muito passional, né? Sim, sim. Então, a gente vê... É verdade. A cultura do europeu saxão, ou do anglo, Alemanha, os países escandinavos, a parte fria da Europa, ele não tem isso. Não. O alemão, ele fala, olha... acaba aqui o nosso contrato de trabalho. É isso mesmo. Nossa, como ele foi grosso. É isso mesmo. O que você queria que eu tivesse dito? Não, só acabou aqui. Exatamente. E o latino, por ser muito passional, ele tem muito isso. Ele tem que, né? Eu não quero passar pelo ruinzão. É isso mesmo. Então eu vou dar uma volta e tal. E aí entra toda uma questão da comunicação. Você fala bastante sobre comunicação nas suas redes, né, Patrícia? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Como é que o líder deve se posicionar
O que ele deve buscar para ter uma comunicação assertiva? Como é que a empresa ajuda nesse sentido? Ferramentas, estratégias, conceitos? Eu acho importantíssimo. Eu acho que uma das maiores habilidades que o líder precisa desenvolver é a comunicação, é a habilidade de se expressar e começa pelo saber ouvir. Eu acredito que o primeiro ponto que o líder precisa trabalhar dentro da comunicação dele é saber ouvir. A escutativa, né? A escutativa. Ele precisa ouvir as pessoas, porque parece fácil a gente falando assim, mas a gente sabe que não é. O líder está correndo, ele está caminhando, ele está pensando em outra coisa, a pessoa fala, quero falar com você. Ah, tá bom. Aí ele está falando, mas ele não está olhando para ela, está no computador, ele está pensando em outra coisa. E ouvir é mente, ouvidos e coração, né? Mente porque eu estou prestando atenção em você. Ouvidos porque eu estou te ouvindo. E coração é porque eu estou lendo a sua linguagem corporal. Então, você está me falando algo, eu estou vendo que aquilo não tá fácil para você, tá difícil, você está sofrendo com aquilo que você está me falando. E se eu não olho para você, eu não estou lendo a sua linguagem corporal. Eu posso não ter uma empatia, né? Então, eu posso passar ali com uma desconexão, né? Então, acho que o primeiro ponto da liderança é saber ouvir. É a gente praticar essa escutativa, que parece fácil, mas é bem difícil na prática. É um desafio para os líderes, né? E eu acredito que o outro ponto é realmente a gente lidar com a verdade. A gente ser transparente e honesto nos nossos feedbacks. A gente não ter medo do jogo individual. O líder, é mais fácil para ele lidar com o jogo do grupo. Muito mais fácil, né? Eu chamo o meu time ali, eu falo com todo mundo e tá tudo certo. Mas o tete a tete, o olho nos os olhos nos olhos ali, né? Eu falar para você que você não tá bem, que você não tá tendo uma boa performance... Isso é difícil para o líder. Falar de um jeito que o outro não entenda. Ele não gosta de mim. Não, então, cara, só tô dizendo que não tá bom. Aí, eu gosto de você, mas não tá bom. Exatamente. A gente precisa saber que as pessoas podem e querem a verdade. Acho que esse é o primeiro ponto. E a gente sempre trabalhar na questão de quando a gente vai falar, né? Eu sempre falo do comportamento. Eu não falo do caráter da pessoa, né? Eu não posso sair rotulando, você é isso. Né? Então eu falo, olha... O que você fez? Quando você se atrasa, Alexandre, você me dá a impressão de que você não se importa. É diferente de eu chegar, nossa, Alexandre, você... Tá atrasado de novo? É atrasado, hein? Como você atrasa, hein? Você é desorganizado, hein? E muitas vezes a gente esquece isso, né? Então, é muito comum pra gente falar dessa forma. A gente aprendeu muitas vezes a falar assim, né? Então, a gente precisa usar aquela regrinha mesmo da comunicação não violenta, né? Então... Isso é uma lição para muita gente. Espero que tenha muita gente escutando essa sua fala, porque... um dos gargalos que eu venho observando ao longo da minha carreira é justamente a diferença em que algumas pessoas têm de chegar para quem cometeu um erro e dizer, cara, acho que a gente precisa melhorar aqui, vamos junto. A grande maioria fala, você errou de novo. Exatamente. Né? Mas posso trazer uma polêmica? Momento polêmica. Troca a vinheta pro polêmica. Jaime, traz a polêmica pro Jaime. Momento polêmica. Tá, vamos lá. Você falou, eu ia trazer uma polêmica, eu vou trazer outra. Por caso, eu vou pegar um gancho no que você disse. Você disse assim, as pessoas querem a verdade. E aí a minha pergunta para vocês é, será? Exemplo, fizeram uma pesquisa após as últimas eleições e perceberam que 80% das notícias que eram divulgadas em WhatsApp eram notícias falsas, né? Notícias mentirosas e tal. E aí foram fazer uma pesquisa do porquê, foi porque as pessoas preferem. E aí foram pesquisar porque elas preferem, porque eu prefiro compartilhar algo que eu gostaria que fosse aquilo, mesmo sabendo que é falso, do que compartilhar algo que eu sei que não é, que é verdade, mas que eu discordo. Ah, não, isso aqui eu discordo, então não vou compartilhar. Isso aqui eu concordo, mas é falso. Não, mas eu concordo, então eu vou compartilhar. Vocês acham que realmente as pessoas querem a verdade? Será que não seria melhor dizer assim, então, querido... o trânsito tá complicado, o trânsito, né? Não, eu também. Também, o trânsito tá ruim e tal. Você tá atrasado de novo, mas é o trânsito, né? Fica tranquilo, a empresa vai te ajudar. E, na verdade, eu tô quase mandando ele embora, porque ele não chega cedo nunca. E aí? O que fazer com essas duas coisas na minha mão? Vou falar a verdade ou vou dar uma ensaboada para ele se sentir bem? O que vocês acham? Eu sempre vou optar pela verdade. Eu acho que as pessoas devem lidar com a verdade, por mais que ela doe, ela dói, né? A verdade dói. Às vezes dói. A verdade dói mesmo, mas você não cresce sem a verdade, né? Não existe crescimento sem dor. E a dor tem que vir da verdade. Eu como diz, né, o Renato Russo, né? Mentir pra si mesmo é a pior mentira. Então, assim, eu prefiro que fale que eu não tô bem. Eu prefiro ouvir a minha performance. Ah, Patrícia, ó, não tá bom. Do que...
Não sei. Depois aí você vai lá e é mandado embora, né? Então, eu acredito que, por mais que doa, a gente precisa falar a verdade para as pessoas. Lógico, até você falou uma coisa que é bem interessante, é bem legal. Às vezes, a gente vai precisar de dar um feedback de forma meio indireta mesmo. Dependendo de quem é a pessoa... Né? Você sabe quem é o seu colaborador e você sabe que ele é mais mimizento, assim, desculpa a expressão. Gosto de usar, né? Tem pessoas mais mimizentas. A era é do mimimi. Né? Que se ofende com mais facilidade. Meu, e assim vamos lá. Exato, que se ofende com mais facilidade, que traz tudo para o pessoal. Você sabe que a pessoa é assim. Então, o que você vai falar? E você vai usar, né, uma abordagem mais indireta com ela. E talvez, dependendo da situação, você traz para você. Você fala, olha, quando eu fazia isso que você está fazendo, eu errava nesse ponto aqui. Eu estava olhando para você, eu percebi que você está errando nesse mesmo ponto que eu. É possível que seja isso? Entendeu? Aí você está falando de você primeiro. Aí a pessoa, nossa, é isso mesmo. Então eu vou te ajudar aqui, que eu já passei por isso, eu vou te ensinar. Então, a pessoa ela não se sente tão, né, atacada ali. Então, a gente precisa ter essa estratégia. Eu não quero perder a pessoa. Isso se ensina? Ensina. Um modelo de avaliação, de conversa, né? Sim. Interpretação, sempre. Eu ensino isso para os PMs, tá? Eles têm que fazer isso aí, tá? Uma pergunta retórica. Fica tranquilo que eu ensino. Pergunta retórica. Eu acho que a grande sacada, né, não é bem o que a pessoa quer ouvir, né? Se ela quer ouvir a verdade, ou se ela quer ouvir apenas uma encenação, né? Mas eu acho que o líder ele tem que ter essa sacada de ir a fundo em qualquer situação. Ele tem que ter essa flexibilidade de conseguir pegar uma situação e trabalhar ela, né? Ou, às vezes, em uma pergunta, ou numa tentativa de resolver, ou, às vezes, simplesmente em uma pergunta direta, né? E clara. O líder ele tem que ter, volto a falar, ele é um camaleão, ele tem que ser flexível a esse ponto, né? Eu acho que o mais importante do que a gente descobrir o que realmente... como é que você fala a verdade, né? Se você realmente vai falar a verdade ou se você vai fazer uma encenação para comunicar alguma coisa ao colaborador, né? Ou à pessoa. Eu acho que antes disso, o líder ele conseguiu realmente descobrir o que estava acontecendo, né? É a questão você trouxe o exemplo do horário, né? Ele trouxe, não foi eu não. Não, mas a gente tava falando do horário, né? Que o colaborador, chegou atrasado. Pô, mas de novo você chegou atrasado. Eu acho que a grande sacada do líder é ele entender o que está acontecendo com aquela pessoa. Sim, com certeza. Né? As pessoas confundem que existe dois Jaime. Não existe. Não existe dois Alexandre, não existe duas Paty. Existe um único só. Exatamente. Né? E nós somos a mesma pessoa em casa... E no dia a dia, né, no convívio com os amigos e no trabalho. É o mesmo ser humano. Nós podemos até ter comportamentos diferentes em cada uma das áreas, mas a pessoa é a mesma. Com certeza, isso mesmo. E é claro que quando você vai bater um papo com alguém que é algo relacionado à vida pessoal dela, ela vai... Calma lá, eu tenho cobertura de contar isso pro Ali, né? Se o Ali fosse me perguntar, pô, Jaime, por que hoje você não chegou cedo, né? De manhã no escritório? Será que ele tá na minha área de conforto? Você sabe o que aconteceu? Minha filha ontem estava fazendo um campeonato em Curitiba, tal. Eu cheguei cansado e não ia ser produtivo, né? Será que eu tenho abertura de comunicar isso para ele? Exatamente. Ou será que talvez fique mais fácil falar assim, me atrasei, o relógio não ligou a tempo, sei lá. Ou, nossa, eu tava com uma gripe. Pô, será que não valeria a pena eu ser sincero com você? Poxa, Ali, muito tarde, cara, eu cheguei muito cansado. Eu não ia ser produtivo hoje de manhã, então preferi não vir, né? E eu acho que o líder, ele tem que conseguir chegar nesse grau. Com certeza, concordo né? Pô, de conversar com a pessoa e de realmente descobrir o que está acontecendo naquele coraçãozinho concordo. Lá. Sim. E isso passa, tá vendo? Pelo interesse do líder nas pessoas. Interesse verdadeiro. Verdadeiro. Porque chegar para você e perguntar, você tá bem, mas não querer ouvir a resposta, você vai só saber que tá no manual, né? Só porque é protocolo. Tô ali lendo o Dale Carnegie, eu busquei lá, pergunte se ele tá bem. Você tá bem? Exatamente. Não é porque é um script, não é porque é um protocolo. Eu tenho que perguntar e querer saber a resposta. Então, tá vendo? Você sabe se eu quero saber a resposta. Você tá olhando para mim, você percebe na minha linguagem corporal, você
você percebe o meu interesse em você. E se você percebe o interesse, você vai me responder. Né? Então, esse movimento é do líder para pessoas. E muitas vezes o líder ele espera que o liderado faça esse movimento para ele. Não é assim. A gente faz esse movimento. O líder vai até a pessoa. E olha que bacana. A maioria dos líderes, quando faz uma pergunta, né, uma pergunta realmente, aquelas que mexem, né? Por exemplo, o que aconteceu hoje que você não veio, Jaime, para a primeira reunião da manhã, né? O líder, ele também espera uma resposta trivial. É verdade. Simples, né? Mas não. A gente tem que buscar, nós como líder, nós temos que buscar realmente a verdadeira resposta. Exatamente. Realmente com aquela percepção de Exatamente. se importar com a pessoa. Se importar, isso né? mesmo. Não é por causa da reunião da manhã, mas, poxa, aconteceu alguma coisa, né? Será que eu posso ajudar de algum jeito? Isso. Vocês estão falando muito em verdade. Verdade, trabalhar a verdade. A gente brincou aqui um pouco falando isso das fake news. Vocês acham que existe mentira positiva? Ah, meu Deus, que pergunta. Como é que faz uma... O que é uma mentira positiva? Por exemplo, eu preciso passar uma informação, mas para chegar lá naquela informação eu vou construir uma história antes, porque se eu chegar direto eu posso perder o colaborador, eu posso trabalhar negativamente a motivação dele. Então eu faço uma mentirinha positiva e daí eu entro com a informação. Tipo, vocês acham isso positivo? O gato subiu no telhado, tipo isso. Exatamente. Olha, gato subiu no telhado, mas e aí eu preciso contar uma coisa. Assim, eu acho que mentira positiva não existe. Definitivamente não existe. Pode existir, sim, a criação de um storytelling, De um né? contexto boa. Olha, eu vou criar aqui um storytelling para Eu dizer... tenho um cenário onde, né? onde a história se encaixa. Um contexto, Exatamente. Legal. Contexto, Isso sim. né? Por exemplo, poxa, estamos com dificuldade em resultado, né? Isso. Ou a empresa ou os indicadores estão exigindo melhores números. Então, a história está ali. Nós podemos embasar uma decisão estratégica numa contratação ou numa demissão baseado naquela storytelling. Legal. Vou pegar um gancho do que você está dizendo, que você falou de números, de indicadores. Vocês acham que a situação econômica da empresa pode influenciar no investimento em liderança? Pô, olha, Tostino vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho vende mais? Vamos investir em líder que vai trazer melhor resultado. Não, está trazendo melhor... Estamos tendo o melhor resultado, agora a gente pode investir em liderança. Você acha que tem que existir essa balança, essa queda de braço com a economia? Ou precisa ser encontrado um jeito de... Vou dar uma resposta agora, praticamente, perguntando e dando a resposta. Tem que ter uma queda de braço, uma fórmula para essa queda de braço não acontecer, para acontecer tudo ao mesmo tempo? Olha, ao meu ver, eu acho que uma empresa só melhora melhorando as pessoas. Então, e precisa investir na liderança. Se ela não investir na liderança, ela não vai ter o resultado, não vai chegar. O líder é o que move, ele que cola tudo, ele que mantém a empresa unida. Então, eu acredito que precisa estrategicamente olhar, né, ter uma verba, ter um recurso para que seja investido no cuidado desses líderes, no desenvolvimento desses líderes, né? Então, assim... É difícil falar o que vende. O Jaime, acredito que pode responder melhor por conta desse olhar financeiro, né? Mas, para mim, lógico que eu vou pender sempre para essa questão. Eu acredito que as empresas que desenvolvem líderes são empresas excelentes, são empresas que fazem diferença no mercado. Não tem como você dizer que a empresa é uma empresa de referência, é uma empresa de sucesso, se ela não investir em liderança. Exato. Né? Então, a base de todo o desenvolvimento, né, ou pelo menos de um crescimento consolidado de uma empresa é baseado em lideranças. Então, não dá para isso existir sem um papel de liderança. Exatamente. O que acontece, a gente tem dois cenários, né? Nós temos os cenários das grandes fintechs, vamos falar assim, ou das startups. Né? Nosso ramo é mais fintech. Mas, que consegue uma verba e injeta muito dinheiro, mas ela injeta onde? Ela injeta em pessoas, em lideranças, em pessoas com um grande grau de conhecimento, um grande conteúdo, que consegue agregar, fazer a empresa crescer em diversas áreas, né? Áreas de tecnologia, gestão de pessoas, gestão de contábil, gestão financeira e assim por diante. E tem outros modelos de gestão. A que eu defendo é uma visão mais passo a passo. Então, o que nós sempre fizemos dentro da empresa? A gente sempre investiu em liderança, desde o início.
da operação. Só que a gente sempre investiu baseado em resultado. Então, a gente sempre cresceu olhando o resultado, olhando os números e projetando o crescimento. Então, se hoje a gente consegue ter uma coach para os PMs, uma squad de pessoas, uma squad de contabilidade, né? É porque ela foi... O resultado foi proporcionando isso. Hoje a gente consegue trazer profissionais com... Vamos dizer assim, com um histórico em mercados específicos. Tá? Não vou dizer que a pessoa é melhor ou pior daquela que a gente tenha dentro do time atual. Mas ela já vem com um histórico mais bem preparado. Porque hoje é difícil você trazer um profissional com 18 anos, por exemplo, no mercado de licitação. Desculpa. É difícil você trazer uma pessoa com 18 anos nesse ramo e trazer ela para trabalhar no contas a receber. As empresas estão contratando errado quando elas vão para o mercado e tentam trazer uma pessoa para fazer algo que não é o métier dela. Então, é como se a gente contratasse alguém e a gente fosse ensinar ela o que é que ela tem que fazer. Investir em pessoas é você trazer pessoas que vão agregar o crescimento da empresa. Você quer ser referência em licitação? Traga a melhor pessoa em licitação. Você quer ser uma empresa com foco em gestão de pessoas? Traga as melhores pessoas para gerir pessoas. E como é que é esse processo de seleção? Patrícia, você hoje trabalha com isso, né? Você entra para ser um business partner da EUCAD em determinado momento. Como é que é fazer esse processo? A gente saca isso? Existe uma técnica ou existe alguém que consegue filtrar num processo de seleção esse tipo de profissional? Esse profissional aparece num processo de seleção? Eu vou contar um negócio para vocês aqui para embasar minha pergunta. Há um tempo atrás, eu recebi um convite para ir de uma cidade para outra, para voltar para o interior, né? Morava em São Paulo, trabalhava lá e recebi um convite para trabalhar no Paraná. E não foi uma mudança muito fácil, né? Eu abri mão de muita coisa em São Paulo para voltar. E na época eu era um misto de oportunidade de morar perto dos meus pais, dos meus amigos de infância, de pensar em formar família e tal, com abrir mão de estar na ponte aérea do mundo. Porque você está em São Paulo, você está um avião de qualquer país do mundo. Tudo acontece lá e tal, é aquela coisa. E nessa empresa que eu recebi a proposta, que eu aceitei 2 meses depois que eu recebi a proposta, eu acabei aceitando e tal, negociações. E no processo de seleção eles me deram um teste para fazer. Teste Quantum, acho que era, não lembro o nome direito. E o resultado do teste saiu até tendência a suicídio. De tão depressivo que eu estava quando eu fiz o teste, de tão triste que eu estava, porque não estava sendo fácil para mim essa mudança de ares, né? Imagino. Então, assim, será que existe um teste? Será que existe algo que num processo de seleção a gente saca quem vai ser um bom líder? Caramba. Nossa, que tendência suicida foi até forte isso daí, mas... Ali, eu acredito que nós temos, sim, vários recursos para a seleção, mas são recursos. A gente não tem como saber 100%, ter certeza que a pessoa vai ser um bom líder ou que ela vai se adaptar à cultura da empresa. A gente faz previsões baseadas nos testes comportamentais, no perfil de personalidade, e a gente precisa desenvolver no dia a dia essas competências que a gente acredita que essa pessoa tem. Então, se eu estou trazendo uma pessoa para liderar, eu preciso ter avaliado competências estratégicas ali. Ela tem flexibilidade, ela tem um bom poder de comunicação, ela sabe ouvir, aquilo que a gente vem conversando. Ela se adapta, ela gosta de pessoas. Mas como é que a gente faz isso, Patrícia? Eu jogo uma coisa no chão e falo, pegue sem dobrar o joelho. Não, a gente flexibilidade. A gente faz uma entrevista por competência, né? Que é um estilo de entrevistas. Aí a gente faz testes, né? O DISC, por exemplo, que é o que a EUCAD usa, é um excelente... Da Solids, né? Isso, da Solids. É um excelente teste. Ele vai mostrar ali o perfil comportamental da pessoa. Nós temos também um teste que mostra a personalidade, que é o Eneagrama. Né? Então, nós temos um conjunto de testes que a gente avalia e provavelmente ele vai me dar um retrato ali da pessoa. Ele me dá um retrato tão claro? Tá, Não, dificilmente. Até porque o cara quer...
Se a proposta da empresa é boa, ele vai fazer de tudo para entrar. Exatamente. Né? E aí, por isso que também a gente precisa de um excelente processo de onboarding, né? Então, a gente precisa desse tempo para mostrar... Sem spoilers dos próximos episódios, dos próximos podcasts. Nós vamos trabalhar aqui o nosso onboarding. Legal. Já lançou um spoiler aqui, tá dito, não perca. Vai ter um episódio aí que vai falar de onboarding, você que tá precisando para trabalhar. Vai vir um negócio para falar só sobre isso. Que legal, ok. Eu te cortei só para dizer... Deixa eu te perguntar, você já assistiu Homens de Preto, o Sim. Will Smith? Sim. Tem quando ele está sendo prospectado para entrar no BIB lá, ele faz um processo de seleção onde tem uma mesa no meio da sala e um monte de gente em volta. Ele é o único que levanta e arrasta a mesa até perto dele. Lembro. Beleza. Isso existe, as antigas dinâmicas, né? Que hoje em dia é até meio constrangedor. Eu, várias não, 2 vezes eu entrei para um processo de seleção, a hora que eu vi várias pessoas. Agora todo mundo arranca uma folha, eu fui embora. Juro, eu fui embora. Não faço dinâmica, eu acho meio constrangedor. Sim. Mas esse negócio que a gente viu no filme, isso existe para identificação de habilidade, de liderança? Você acha que é capaz isso? Vamos meter uma sala com a mesa no meio para ver se dá certo? É que esse é um exemplo só, né? Existe dinâmicas de grupo sim, e ela serve para isso mesmo, para a gente avaliar algumas habilidades na prática. Por exemplo, a proatividade, né, que é o caso ali do Will Smith, né, que ele pegou ali, trouxe para ele, ninguém tinha feito nada, ele foi lá e fez, né? Então a gente avalia o relacionamento E é legal porque tem gente que olha quando... Exatamente. Arrastou a mesa. Exatamente. Que absurdo. E o cara na televisão fala, olha lá, tem iniciativa. Isso. O relacionamento interpessoal, a gente consegue ver. Porque às vezes, na verdade, né, dando um spoiler aqui, né, para os candidatos, a pessoa quando passa por uma dinâmica, ela está sendo avaliada desde o momento que ela cruza o portão da empresa ali. Sério mesmo? Sério mesmo. Não é só na hora que ela senta lá, não. O selecionador está olhando como ela se porta quando ela entra, como ela olha, como que ela pega o cafezinho, se ela cumprimenta as pessoas, se ela não cumprimenta. Por Deus, que toda entrevista de trabalho que eu já fiz na minha vida, depois do filme, eu fico olhando se não tem uma mesa, se não tem um lápis, se não tem um papel, se não tem um negócio, se não tem um incêndio, se não vai sair alguém, Deus. se vai entrar alguém. Você já viu aquela que entra uma pessoa na sala, toca a campainha, todo mundo fica em pé e o cara fica em pé também. Sim. Daqui a pouco toca a campainha, todo mundo fica em pé e ele, fica em pé também. E as pessoas que vão ficando em pé vão saindo da sala e ele fica, e todo mundo que entra novo, que não sabe da história, imita ele. Daqui a pouco só tem gente nova ficando em pé e ninguém sabe por que ele tá ficando em pé. Nem por que tá. Toda entrevista de emprego que eu ia, eu ficava de olho, olhava, não tem ninguém ficando em pé, não tem uma campainha, não tem um lápis, não tem uma mesa. Acho que essas atividades são aquelas que batem mais na nossa mente, né? Que fica mais gravado. Particularmente, sim, toda entrevista existe uma avaliação, né? Eu gosto muito do modelo de comunicação, né? E da percepção do perfil da pessoa, né? Como é que ela responde as perguntas, né? Se ela cria no imaginário, para não falar que tá mentindo, né? Não, se ela faz um mapa mental, né? Pra te levar para um lugar. Mental, o gesto dela, né? Como que é? Você faz uma pergunta, ela se fecha, ela se abre, né? Como ela... Eu acho que quem hoje está focado em gestão de pessoas, não gestão de pessoas superficial. Eu sou chefe e eu tenho 5 pessoas aqui que eu cuido, então eu sou um gestor de pessoas. Isso não é gerir pessoas. Tem bastante. Gestão de pessoas realmente na sua essência é você entender o que está acontecendo. Isso. Não com as 5 pessoas, talvez com as 25 pessoas. Exato. Porque cada uma dessas pessoas tem uma vida. Pai, né? irmão, filho. Exatamente. Tem alguma coisa acontecendo ali por trás que reflete no dia a dia daquela pessoa. Então, quando você vira realmente um profissional de gestão em pessoas, você acaba... Cada detalhe importa. É isso mesmo. Não, sensacional isso. Eu vou te falar que o que você falou da PNL do corpo aí, né? Da linguagem do corpo e tal. Esses dias atrás aconteceu uma coisa muito engraçada lá na empresa. Veio um pessoal fazer a entrevista e eu falei... E eu percebi que ele estava tenso e as respostas muito pautadas, né? Eu pensei comigo, vou quebrar as pernas dele. De uma maneira positiva, para ajudá-lo, né? Que eu vou dizer aqui, que às vezes é melhor ele para estar em outra do que estar aqui, né? Tá. E aí eu virei e falei assim... Pô, você tem cara aqui, pelo jeito que você se veste, pelo jeito que você fala, você tem cara que você adora a noite, né? Tipo,
sabe, me diz se eu tô errado. Quando você começa a trabalhar de noite, você de repente percebe e já é de manhã. Eu falo, nossa, só assim mesmo. Aí, pum, já se abriu. Pronto, conexão, já se velho. conectou. Só fechou a Aí conexão. eu falei, nossa, que legal, cara. Pois é, e de dia já é diferente, né? De dia parece que se arrasta e tal. Falou, é verdade, eu sou assim, eu funciono melhor à noite. Aí eu falei, bacana. E você tem cara que provavelmente deve estar pensando em morar fora do país. Sonha em 2, 3 anos morar fora do país, verdade. Nossa, sim, pronto. eu quero fazer um negócio em Londres, lá na isso Europa. Ah, bacana. Eu falei, então tá, nego, deixa eu te falar um negócio. Aqui a gente trabalha de dia e eu preciso de você nos próximos 10 anos. Valeu, viu? Tipo assim, brincadeiras à parte. Mas você Mas ajudou você ela. conseguiu ele focar no que ele quer, ela né? foi para um lugar onde ela prefere. Claro. Ali ela seria infeliz. Mas é aquela coisa que você criou uma conexão, a pessoa veio com a verdade. Sim. E de repente Isso. despautou. Porque a pauta é, Isso não, mesmo. eu preciso É fazer isso assim, assim, assado para pegar esse trabalho. Mas esse trabalho não tem nada a ver contigo. Não tem nada a ver contigo. Você tem cara de quem é criativo. Isso. Você tem cara de quem é noturno. E aqui a gente trabalha de dia. Foi bem. É isso mesmo. E você estava falando de dinâmica, eu estava lembrando aqui da primeira dinâmica que eu participei na vida, e realmente, Ambev, né? não, desculpa, eu já participei de uma da Ambev, mas não era. Mas na verdade. Em processo de dinâmica dele, Sim, eu já Essa parte você corta, hein, editor? Eu participei uma vez de uma uma da Shell, e só tinha eu de mulher, só todos os engenheiros. E aí todo mundo olhando pra mim, e eu era a única que falava, e todo mundo, eu quero ir pra esse grupo, porque eu era de humanas, todos de exatas, né? Uhum. Mas eu nem ia falar isso, eu ia falar que a primeira vez que eu entrei num processo seletivo, que eu vi a dinâmica, foi tão bem feita a dinâmica que eu me apaixonei. Eu só tô no recursos humanos por conta disso. Eu vim da área de direito, aí eu fui entrar na empresa, participei da dinâmica, falei, eu quero fazer isso aí que essa moça faz. Sério mesmo, porque olha só, né, como que isso é importante. Quando a gente cuida, a gente entende que as pessoas estão ali preocupadas, nervosas, né? É difícil, né, participar de dinâmica. É constrangedor muitas vezes. Você tá Eu já participei de tenso. algumas dinâmicas quando eu era estudante, participei de uma dinâmica uma vez que eu falei, eu tava tão nervoso que eu falei, mulher, não liga não. Minha letra tremeu porque eu tenho Parkinson, falei pra ela. Porque em algum momento eu vi alguma entrevista que dizia assim, Que alguém falou isso. você tem que ser não é engraçado, você tem que ser carismático na entrevista de emprego. E eu achava que carismático é contar piada. E olha a imbecilidade que eu falei, mas eu tava tão tenso, tava tão nervoso. Eu nunca tinha trabalhado na minha vida. Foi a minha primeira entrevista de emprego sério na minha vida e tinha umas 20 pessoas na sala, todo mundo preenchendo folhinha. Eu fui com roupa de balada. Eu fui com um mocassim, uma camisa de botão, aquelas xadrez de festa, botadinho, arrumadinho pra dentro, eu parecia ter sido arrumado pela avó. E eu precisava arrumar um jeito de pagar na faculdade, porque minha mãe falou, se você não se pagar, você vai voltar para Toledo. Eu falei, não, eu preciso ficar aqui. Não posso voltar, preciso me formar. Foi bem complicado na época, mas dos males menores. E é isso mesmo, por isso que eu valorizo muito essa questão, né, do recursos humanos, nesse sentido, porque quando o selecionador tem esse olhar, ele vai ser empático, ele vai falar, poxa, eu sei que ele tá nervoso, eu sei que é constrangedor, eu sei que ele tá... A gente precisa ter esse olhar, né? E infelizmente, não são todos que têm. Tem processos seletivos que são desastres, né? A pessoa, ela sai péssima, ela sai muito pior do que ela entrou ali. Tem mais uma. Eu tava fazendo um processo de seleção pra uma TV. E era meu sonho trabalhar com a televisão lá em São Paulo e tal. E aí o cara virou pra mim e falou... e tava assim, a menina da TV, o RH... E eu. E a menina da TV, ela tava assim, com dread, uma tatuagem, uma roupa e tal, porque, essa galera é descolada, né? E eu fui me empolgando com esse clima. Sim. E a menina do RH foi meio que se empolgando comigo. E daí, olha, o que você... Aí, tipo, aquele momento crucial. E o que você imagina de salário, de benefício e tal? Aí eu falei, olha, eu quero X mil reais, carteira assinada e tal. Vale transporte. Vou até falar pra câmera. E rango. Aí aqui eu fiz rango. Aí a menina da RH falou assim, tá bom. A gente conversa, beleza. Aí eu fui pra casa, sabe quando você dá 5 passos e fala, rango? Da onde eu tirei isso? Quem fala rango? Numa entrevista de emprego, fala rango. Eu falo, puta, o cara não tem nem vocabulário pra estar Era aqui. o clima de descontração. Eu olhei pra menina que tava vestida de cult, assim, toda tal, e eu me identifico muito, porque eu sou tipo 4 de Enagrama, eu sou hippie, eu sou essas coisas, não tenho tatuagem, não tenho brinco, não tem nada. Mas eu queria ter. Mas só não tenho algo coragem e o pai hippie. que deixe, mas eu queria ter. E aí eu olhei e falei, cara, eu rango. Aí, rango? Não falei rango. Falei rango. Você falou rango. Eu falei rango. Você falou rango. Quem fala rango? Fui pra casa, óbvio, não fui chamado. Né? Até hoje você lembra disso, e não né? sai da minha cabeça. Olha Ele só. ecoa.
dentro da cabeça até hoje. Olha É só. impressionante. Então, às vezes, comete essas coisas. Sim, né? comete sim. Nossa, quem nunca, né? Quem nunca falou rango numa Quem entrevista de nunca? emprego? Né? Todo mundo já passou por Olha, Vai de... Rango mesmo? Ninguém. Mas Rango? Tamo aqui. A gente deixa pra Né? você, né? ainda mais talvez lá no Eocard, Não, né? eu- Rango, Eu né? já o fiz. card. Não, Tem um uma hora eu te vale conto rango. quando eu fiz a entrevista Quero saber. pro UOL. Você vai ver o que. Você chora. Mas, Paty, queria que você olhasse para essa câmera 3 aqui, ó. Porque a gente tá chegando no final do nosso programa. Queria agradecer todo mundo, a paciência, a audiência foi de todo mundo que tá incrível. falando. Esse bordão é ótimo, bicho. E eu queria que a câmera fechasse na Paty, porque é o seguinte, Paty, a nossa última pergunta pra gente fechar. Já que você tá acima de um baita processo de seleção, super disputado, e você falou bem da Eucard pra caramba, o que um eucardiano precisa ter hoje para ele mandar bem numa entrevista de trabalho, para ser líder dentro de uma empresa como é o Eucard? Não especificamente, estou puxando a sardinha. Mas o que precisa para um líder hoje mandar bem, se mostrar líder, deixar claro para o entrevistador que ele é um líder? Ele precisa ter, né, proatividade, ele precisa mostrar que ele tem algo para contribuir, ele precisa mostrar que realmente ele tá ali, né, para jogar. Ele veio para isso, ele precisa ter mente e coração no negócio. Ele precisa mostrar esse fator de contribuição. Então, acho que esse é um ponto. Tem que ser uma pessoa fator X, eu chamo de pessoa fator X, que é aquela pessoa totalmente Professor diferenciada. Xavier também chama de fator X. Diferenciada, sabe? É aquela pessoa que você... Às vezes ela pode até não ter tantas habilidades, mas ela fala assim, eu faço. Eu vim para isso, eu quero isso. Eu vou fazer, me dá a oportunidade que eu vou fazer. Essas pessoas, quando você enxerga esse brilho nos olhos, esse fator X, esse fator de contribuição, é essa pessoa que a gente quer. Essa pessoa que é o card quer. Nós queremos pessoas fator X, pessoas que venham para jogar, para ganhar o jogo e levar o time junto. Tá ótimo, a gente podia fechar aqui, sobe o letreiro, acabou, mas deixa eu pegar carona. Você acha que para cada nível hierárquico dentro de uma corporação, dentro de uma empresa, existe uma forma de demonstrar esse fator X ou a forma é uma só? Eu acho que é brilho nos olhos. Acho que a fórmula é uma só. É brilho nos olhos. Eu tô aqui para ganhar o jogo. Eu tô aqui porque eu quero, meu coração tá aqui, minha mente tá aqui, né? Minha agenda tá aqui. Enfim, é isso. Legal. Então, o nosso processo de seleção lá é feito por um oftalmo e pelo povo da Tilibra. Isso aí. Que é brilho nos olhos e agenda corporativa. É isso aí. Brincadeiras à parte, Paty, obrigado. Ah, eu que Valeu, agradeço, acho que foi muito bom, Cara, não adorei. parece, mas foi uma horinha aqui, ó. Olha, Foi rápido, passou né? muito rápido. Foi, cara. Eu acho que Voando. foi uma horinha certinha, foi Pessoal. bem legal. Eu só tenho que agradecer. Jaime, gostou? Adorei. Temos cara. um programa? Ó, maravilhoso! Agradecer mais uma vez a todo o time aí, né? Sim, Universidade eles são FAG. maravilhosos. Estão aí, né? Estão dando apoio. Galera, obrigado, né? A gente tinha que inventar algum barulho Tinha, pra vazar. Tipo, você É bate no mesmo. vidro. É, A hora ficou que top. a gente fala assim, ó, agradecer ao time da técnica. É verdade. Isso aí. A voz aparece. Ou a aqui, voz né? de Deus aí A que voz de fala com a Deus gente. aqui Fala, tá aparece. acabando. Isso. Mas agradecer aí o pessoal, Centro Universitário, FAG, tá aí, né? Nossos patrocinadores, né? aí, Não o- tem como não ser. O primeiro apoiador. Primeiro apoiador. O podcast já começa com um patrocinador. É isso aí. Já começa com o patrocinador. E agradecer a todos aí, né? Nós estamos gerando conteúdo aí de qualidade. Isso aí. Obrigado, gente. Obrigado uma vez, viu, Eu Paty? que Veio agradeço, de... eu amei. Muito obrigada pelo convite, Iago. Que bom. Veio de carona hoje, né? Vim de carona. Vim de carona com o chefe, já veio Você convidar vive na pauta. Vim de carona com o Sil. Olha que chique, né? Eu quase que eu mandei uma gafe, porque eu falei, vem de carona com o chefe. Pô, nós vamos falar o chefe. programa inteiro que não tem chefe, que ali eu termino dizendo, beleza, então ela veio de carona com o chefe, fica com Deus. Até a próxima. Podemos encerrar, gente. Obrigado. Não lembre de Obrigada. curtir o canal, compartilhar, mandar sugestões. Daqui pra frente a gente começa a ler um pouquinho dos e-mails, já começamos a receber umas sugestões, umas observações, uns puxões de orelha. Fique à vontade para falar com a gente através dos nossos canais e consumir esse podcast no seu canal de podcast preferido. Seja em vídeo, olha aqui, ó, bege, lilás, Isso aí, preto. pretinho, básico e tal, ou só dentro do teu ouvido e através dos canais que você prefere. Spotify e Deezer. Que tiver. Rebels, o que você gostar, beleza? Valeu, fica com Deus